Olá, amados, vamos retomando de novo aí os estudos de Êxodo e quero convidá-los para juntos irmos a esta jornada para descobrir o que Deus tem para nos falar usando este livro de Êxodo. Um livro que talvez não seja muito habitual, comum as pessoas estudarem, porque ele tem assim algumas peculiaridades assim que são típicas dele e tem obviamente uma relação muito direta com o povo de Israel. Porque afinal de contas é o povo de Israel que estará saindo do Egito e tem todo esse processo, essa caminhada que nós queremos ver e estudar. E nós vamos descobrir, já estamos descobrindo que tem muita coisa interessante que nós podemos descobrir, nos identificar inclusive. Porque eu creio firmemente que Deus tem algo para nos dizer, algo para nos falar em cada versículo da palavra dele, das Sagradas Escrituras. E assim não é diferente com o Êxodo, muito pelo contrário, é um livro que tem realmente um ensinamento poderoso para mim e para ti. Então, que os nossos olhos espirituais estejam muito abertos, que o nosso coração esteja aberto para poder receber, para poder ouvir, essa voz poderosa do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Amém? Então, convido você para juntos falarmos com o nosso Deus, tá bom? Pai querido, obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de podermos ler a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, Senhor. Obrigado porque nós podemos saber que através dela Tu tens vida eterna, Tu tens palavras de vida, Senhor, para cada um de nós. Muito obrigado por essa oportunidade, por essa alegria e por esse privilégio de podermos adentrar nas Sagradas Escrituras e poder, assim, clamar e pedir para que o Teu Espírito Santo nos fale e nos revele aquilo que está reservado para a gente neste dia de hoje, no momento de agora. Pai, no nome de Jesus, abençoa, guarda, conduz a vida de cada um com a Tua poderosa mão. Eu oro e Te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amados, nós estávamos vendo a questão de Moisés quando ele teve um encontro com Deus. Na verdade, ele teve um encontro ele viu uma sarça ardendo, queimando e não se consumindo. Aquilo foi, obviamente, muito estranho. Ele chega perto e ali nós temos uma teofania. Nós estamos justamente debatendo, conversando sobre isto, porque é Deus mesmo se achegando a ele, Moisés, para falar com ele aquilo que Deus quer realizar ali no meio do povo de Israel, que está lá no Egito, clamando, pedindo, implorando pela intervenção do Senhor sobre essa grande opressão que eles estavam vivenciando no meio dos egípcios. E nós vimos até o versículo 14, quando Deus ele se revela como sendo o eu sou o que sou para Moisés. E aí vimos as implicações, algumas coisas assim que estão contidas nesse nome, que é um nome poderoso, é um nome que mostra que ele é quem ele é o único que pode dizer eu sou o que sou. Nenhum de nós pode dizer isso porque ele sabe o que ele é, ele sabe o que ele pode fazer, ele sabe o presente, o passado e o futuro, ele conhece todas as coisas, ele é o que é. Então vamos seguir adiante na leitura e convido vocês para que possamos ler a partir do versículo 15. Nós até já lemos um pouco no outro momento, mas nós vamos dar sequência agora, porque nós estaremos conversando e falando sobre essas coisas, Lá no 15, então, ele diz assim, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos digo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, o Senhor falando para Moisés, e aí dizendo para que Moisés fale isso para o povo, far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a sua voz e dirás, com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor,
o Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Aqui algumas coisas importantes para a gente considerar. Lá no versículo 15, Deus vai dizer assim: e assim eu serei lembrado, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Jacó. E é verdade, esse é um nome que Deus usa, vai usar praticamente em toda a Bíblia. Nós veremos referências a esse nome. E eu, particularmente, quando oro, muitas vezes eu faço uma oração que inclua, né, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Né? Apesar de eu não ser judeu, mas nós podemos orar e clamar para dizer: Senhor, é contigo que eu estou falando, eu preciso de ti, me ajuda. Né? Então, essa palavra ela pode ser usada, eu creio assim, por cada um de nós, porque Ele também é o nosso Deus, o nosso Senhor. Né? E outra coisa importante, né, quando ele fala o Senhor Deus de nossos pais, quando ele fala essa palavra Senhor, no original ali está escrito Yahvé, ou seja, Jeová. Então, o Yahvé, Deus de vossos pais, me apareceu. E aí no versículo 16 e 17, ele diz assim: em verdade vos tenho visitado. O que ele quer dizer aqui com isso? Né? Ele está dizendo o seguinte: o tempo da promessa, do cumprimento da promessa, chegou. Lembra que lá em Gênesis, capítulo de número 50, verso 25, Deus vai prometer para José, dizendo: olha, vai vir o tempo que eu voltarei para vos resgatar, para trazer vocês de volta, né, do Egito para o lugar em que eu quero que vocês estejam. Ou seja, mais de 400 anos passaram e finalmente o tempo do cumprimento dessa promessa feita para José estará agora acontecendo. E aí no versículo 16, né, quando fala aí sobre os anciãos de Israel, ele se refere aos cabeças das famílias, que exerciam autoridade e juízo sobre eles. Né? E aí no versículo 16 ainda ele diz assim: certamente vos tenho visitado. Ou seja, ele também nesse particular ele quer dizer assim: eu estou aqui para interferir em favor de vocês. Eu não esqueci vocês, eu lembro de vocês. E essa é uma grande verdade que nós precisamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus, ele não se esquece. Pode parecer que ele demora em agir. Se a gente parar um pouquinho para pensar aqui Deus demorou 430, alguns falam 430 anos, outros falam 400, mas Deus demorou 400 e lá vai pedrada anos para interferir e fazer cumprir a promessa que ele tinha dado para o seu povo aqui. Ou seja, né, quem olha de longe ou está ali vivendo o problema, no meio desses anos todos que estariam lá no Egito. Então, quem estaria no meio desses anos todos vivendo lá no Egito, na verdade pode pensar assim: mas Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu nem de você, Ele não se esquece de ninguém. Ele tem todas as coisas nas suas mãos e Ele sabe exatamente o tempo certo para interferir, para agir e operar. Né? E aí no versículo adiante vai dizendo, né, lá no 18: e ouvirão a sua voz, irás com os anciãos de Israel e lhes dirás: o Senhor, né, Ele nos encontrou. Literalmente ali dá uma ideia de que Deus teria encontrado por acaso, de maneira súbita e inesperada, né? Mas é claro que isso não é o fato. Né? Deus não faz as coisas por acaso, muito pelo contrário. Tudo que Ele faz é muito bem planejado. E aí Ele vai dizer que vai lá, fala para o faraó, diz assim: deixa o meu povo ir, caminho de 3 dias para o deserto, para uma distância, em que nós iremos sacrificar ao nosso Deus. Né? E aí essa expressão era muito comum porque era 3 dias, era uma caminhada mais ou menos longa, e considerando que certos animais eles eram sagrados para os egípcios, era obviamente necessário ir longe do povo dos egípcios para evitar ofender a estes, mediante o abatimento desses animais que para eles eram sagrados. Né? Ou seja, Deus ele conhecia muito bem o coração duro, tanto do faraó como dos egípcios. E mais ainda, né? Ele pediu caminho de 3 dias,
Mas na verdade Deus sabia muito bem que o faraó não iria deixá-los sair. E tanto é que ele diz, né, que lá no versículo 19, se não for obrigado por mão forte. Então Deus conhecia o coração duro do faraó, tá certo? E na verdade tudo isso também aconteceu. Deus ali foi talvez misericordioso até com o faraó, porque ele não exigiu uma partida imediata. Eu quero que meu povo saia agora. Até porque ali ele precisava dar tempo para que o faraó fosse endurecendo seu coração e travasse cada vez mais, para que no final das contas, meio que o povo do Egito dissesse para os israelitas: saiam daqui, vão logo embora, em função de tantas situações e problemas que viriam, que nós vamos ver adiante. E aí eles poderiam sair, inclusive, com os provimentos, com diversas coisas que eles ganharam dos egípcios, que na verdade, quando Deus diz ali que eles vão sair de lá não com uma mão e uma outra atrás, muito pelo contrário, eles vão sair com muitos mantimentos e muitas coisas que eles vão levar do Egito. E na verdade eles não iriam pedir assim, meio que o povo do Egito iria dizer: levem tudo que vocês quiserem e vão embora. Que na verdade foi o que aconteceu mais tarde, né? Então nós percebemos aqui então a Deus fazendo acontecer a sua história. Se não for obrigado por mão forte, né, esse povo não iria sair do meio do Egito, ou seja, Deus trabalhando. E aí lá no versículo 22 é que está escrito essa questão, né, de que cada um vai pedir. A ordem não foi para pedir emprestado, mas simplesmente pedir, um pedido que sob aquelas circunstâncias soava muito mais como até uma exigência, tá certo? Então os israelitas, eles receberiam meio que uma recompensa por todos os anos, esses 400 e poucos anos que eles estavam lá no Egito, trabalhando, meio que como escravos, tá certo? E agora eles estariam, entre aspas, despojando os egípcios. E essa tradição dá um sentido mais ou menos exato, porque depois dos terrores que os egípcios viveriam, eles estariam dispostos a conceder o que fosse para o povo de Israel, contanto que eles ficassem livres deles, né, no caso. Então, seguindo adiante, vamos dar uma olhadinha agora no capítulo de número 4, já vamos dar uma olhadinha em alguns versículos, e continuando a sequência, Êxodo capítulo 4, né, Deus continua então a conversa com Moisés, e Moisés continua falando com Deus. Versículo 1, respondeu Moisés: mas eis que não quererão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus continua com Moisés. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito, novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne, ou seja, estava normal de novo. Se eles não crerem, nem atenderem à exigência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. E aí no versículo 9 ele vai dizer o seguinte ainda: se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio, né, que tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Vamos dar uma olhadinha em algumas partes aqui, bem rapidinho, né? Nós já estamos chegando na parte final do nosso estudo, desse momento, pelo menos, né? Ali então, versículo 1, Deus diz assim, Moisés contra-argumenta com Deus, aliás, né? Mas eles não vão acreditar. Aqui está a terceira dificuldade de Moisés. E como nas outras, ele estava olhando para si mesmo, ele estava só olhando para si. Os sinais de Deus não só seriam testemunho para Israel e para o Egito,
da presença de Deus junto, através de Moisés, mas também tinha uma finalidade de assim, dar confiança, de dar fé, de fortalecer a própria fé de Moisés. Né? Mas Moisés diz assim, mas o Senhor, ele não te apareceu. Eles poderiam argumentar com Moisés, né? O povo de Israel. Claro, seria uma objeção, quem sabe natural, considerando que fazia muito tempo, mais de 400 anos, desde a última manifestação especial do Senhor para o povo de Israel. Né? Então, aí Deus, ele toma uma atitude. No versículo 2 até o 4, ele dá o primeiro sinal. A vara do pastor, que ele chama em algumas traduções, fala de bordão. A vara do pastor, né, entregue para Deus, se torna um sinal do poder e da vitória sobre o inimigo. E aqui, quando ele fala, pega ela pela cauda, é um ato de fé. Normalmente, para evitar a mordida da serpente, ela era pega pelo pescoço, né? Eu não sei se você já viu os caras que mexem com serpente, eles fazem desse jeito, eles não pegam pela cauda, porque quando você pega pela cauda, ela dá um rebote e imediatamente ela pode picar o sujeito que está lá manipulando com essa serpente. Mas Deus diz para Moisés, pega ela pela cauda. E ali, claro, o jogo da fé precisa estar, né, em campo. E aí no versículo 5 ele vai dizer assim, para que creiam, para que o povo de Israel possa crer. Esse versículo, né, vai seguindo e apresentando as palavras de Deus acima, enquanto que ele vai estendendo a mão, né, e aí o próprio Deus aqui explica que o verdadeiro propósito desses milagres, eles servem como provas, né, persuasivas, quem sabe, como sinais da própria presença do poder de Deus. E por isso, né, nós não podemos, obviamente, esperar milagres o tempo todo, mas conforme fica aqui muito evidente nessa história, nesse registro, quando há uma necessidade especial, Deus ele manifesta seu poder através de sinais de milagres e de manifestações extraordinárias. Quem sabe para estabelecer e definir muito claramente o poder, a autoridade do Senhor, diante de dúvidas, quem sabe, diante de incertezas, diante de apostasias, né? Assim foi aqui, assim foi no começo da igreja primitiva, mas isso não significa que os sinais e milagres pararam, não, pelo contrário, eles continuam operando, né? Há momentos em que eles se manifestam mais, há momentos que eles talvez se manifestem menos. E aí no versículo 6 e 7 ele faz o segundo sinal, o sinal da mão, a mão de Moisés que ele leva no peito, né? E quando tira está leprosa, quando ele volta de novo e para dentro da vestimenta dele, e quando tira de novo, ele está totalmente sã, curada, tá certo? E isso, obviamente, Deus fala para Moisés que ele iria fazer diante do faraó. E aí no versículo, o terceiro sinal que Deus fala para Moisés é o sinal do rio. E quando ele fala aqui em rio, né, águas do rio, ele está falando do rio, do Nilo. E esse Nilo era a fonte de vida para o povo dos egípcios, né? E ali eles achavam que estava o poder deles, inclusive eles veneravam esse rio. Mas aqui Deus está dizendo, pega da água do rio, joga no chão e vai se tornar em sangue. Ou seja, Deus está mostrando que Ele tem poder, inclusive sobre o rio Nilo e sobre todos os deuses falsos do povo do Egito. Então aqui nós temos uma manifestação de poder do nosso Deus. E esse Deus, como eu falei para vocês, ele continua manifestando sinais nos tempos de hoje. Talvez não numa quantidade como em alguns determinados momentos da história, mas ele continua assim, manifestando o seu poder. E eu quero desafiar você, para que você coloque a sua vida nas mãos dele e permita que ele possa operar e transformar situações, quem sabe, difíceis, problemáticas, saúde, enfermidade, não importa o que. Deus tem a palavra final para definir e para manifestar na sua vida e na sua família, na sua casa, em tudo que você tem. Creia nisso. Eu desafio você a colocar isso tudo nas mãos dele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar, gente. Pai querido, obrigado. Obrigado porque a gente pode colocar todas as coisas nas tuas mãos. Eu quero clamar e pedir agora em nome de Jesus que o teu poder possa se manifestar na vida de cada um que está vendo, ouvindo esta mensagem. Permita, ó Deus, que possamos andar como te agrada. Que cada vida possa colocar-se diante de ti em sinceridade, buscando a tua face, a tua presença e a tua graça.
Meu Deus, em nome de Jesus, repreendo todo o mal, repreendo toda a enfermidade, repreendo toda a manifestação perversa do mundo das trevas e declaro a vitória e a cura e a libertação de Cristo Jesus sobre cada vida que está ouvindo esta palavra, em nome dele, Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Fiquem na poderosa paz de Jesus Cristo. Amém.